A Bordal Pinheiro tem, de facto, um lado simbólico muito forte, porque tem o seu percurso todo coincidente com a obra de Rafael Bordal Pinheiro, que foi um dos grandes artistas portugueses de sempre. Portanto, acaba por ser uma marca ícone, porque nos diz muito a todos nós. Um dos segredos na nossa ótica é manter a coerência da marca e manter sempre esta ligação à forma como os produtos são feitos e que são muito artesanais. Portanto, a modernidade entra ou a inovação entra partindo deste pressuposto. É uma empresa familiar, não é? Costumo dizer que é um projeto de vida. Portanto, quando eu iniciei este projeto, eu era um jovem com um pouco mais de 20 anos. Com a nova geração, há de facto uma explosão. Fizemos uma evolução muito grande em setores novos, particularmente a óptica, foi uma das grandes apostas nessa altura e ao longo deste processo, destes últimos anos, evoluímos para a área médica e para a área aeronáutica. Comecei com aquela máquina tradicional, a máquina universal. E depois fomos andando no mercado, fomos servindo bem, os nossos clientes impuseram, olha, és mais capaz de fazer mais esta obra, mais esta, e a gente foi crescendo pela força do trabalho que a gente ia angariando. E cresceu. Então, renovámos, pegamos a fábrica nova, mas sempre a investir, está sempre na onda da frente. Os apoios comunitários foram fundamentais para esta reengenharia global que fizemos da unidade. Este projeto mais recente teve como um dos pilares aumento de capacidade em cerca de 60%. A par desse aumento de capacidade também sempre evolução tecnológica. Ao nível da eficiência energética também, obviamente fazer os produtos de forma muito mais eficiente, de forma muito mais produtiva, mas mantendo sempre o ADN bordaliano. Houve aqui um crescimento de produção e de tecnologia também. Fizemos aqui um grande investimento aproveitando o Portugal 2020 e neste momento estamos-nos a posicionar de facto para voltar a estarmos presentes no próximo quadro comunitário. Com a ajuda do IAP Meio, o IAP Meio fez apostou em nós forte e nós com essa ajuda estamos aqui, crescemos muito. O nosso investimento permite-nos hoje. A gente tem uma engenharia toda a produzir, seja o que for, tudo online. Online. A fábrica no seu todo não é nada rígida, é online. E queremos ser melhor amanhã. A internacionalização foi um dos pilares fundamentais para fazer crescer a marca, porque se entendeu que o produto e a marca tinham capacidade para se tornarem globais. Apresentou-se como uma marca internacional, o que ajudou muito a conquistar novos canais em vários países. Nós exportamos, exportação direta e indireta, exportamos mais de 90% da nossa produção, mais de 90%. Nós temos grandes clientes nossos que são grandes players internacionais e que têm fábricas cá em Portugal e também temos a exportação direta com um crescimento bastante acentuado nos últimos tempos. Se nós queremos ser um país competitivo, temos que investir na tecnologia e temos que acompanhar. Hoje é a altura de nós não adormecermos. Os empresários todos, não adormecer, porque se adormecem, podem acordar tarde. E faz parte do nosso dia-a-dia estar constantemente a investigar, a desenvolver novos produtos, novos conceitos. Portanto, é a única forma de continuarmos com este legado que nos foi deixado há 137 anos por Bordal Pinheiro. O caminho para uma economia competitiva passa pelos eixos da modernização, da digitalização e da internacionalização. Este filme, que nos levou a 3 empresas de enorme sucesso, deixa claras essas ideias e é ele que lança o nosso primeiro debate sobre um tema que nos diz muito, a mim, a muitos empresários, inclusive aos próprios citados no vídeo, com certeza, e também a quem está aqui connosco para conversar, o tema da resiliência. Na rota de discussão temos agora 3 nomes de enorme inspiração.
distinguido em 2020 com o prémio Ciência Viva por promover a cultura científica e defender a tomada de decisões baseada no conhecimento, professor e deputado à Assembleia da República, Alexandre Quintanilha. O diretor da nova School of Business and Economics e professor convidado do INSEAD França e Singapura, Daniel Traça. E virtualmente o professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais, José Reis. Sejam todos bem-vindos também ao professor que está a acompanhar-nos a partir de Coimbra. Professor Alexandre Quintanilha, antes de mais, vou pedir-vos para vos tratar pelo nome. Vamos tirar todos os cargos ao longo desta conversa deste dia. Gostava de começar por si e por partilhar consigo uma expressão que gosto particularmente, uma ideia que diz que uma pessoa resiliente é uma pessoa capaz de transformar a dor e os sentimentos em ações construtivas. O que é que lhe apraz esta ideia? Eu começava por completar essa ideia dizendo que o papel fundamental do conhecimento é transformar espelhos em janelas. E eu gosto muito desta expressão, não é minha, não é original, é de um jornalista inglês, americano, e que diz precisamente isso. O ser criativo, o ser inovador, e é preciso que a gente não se esqueça de que a inovação não é só tecnológica, a inovação também é social e cada vez é mais importante esta inovação social e inovação cultural nas nossas sociedades. A inovação está sempre baseada no conhecimento e há aquela tendência de pensar que é o conhecimento que é resiliente. Aliás, mencionou a palavra resiliente no início e eu acho que não é o conhecimento que é resiliente, é o processo de construção do conhecimento que é resiliente. É a forma como o conhecimento em todos os domínios avança, sempre testando e tentando até questionar um pouco daquilo que nós sabemos. É assim que o conhecimento avança e é esse processo, o processo de transformar a dor, eu já não me lembro exatamente da expressão. Em ações construtivas, qualquer coisa assim do género. O fazer essa transformação que necessita de um processo que é lento, não é rápido, é um processo lento e que tem sempre como objetivo não ter a certeza no fim daquilo que a gente produziu. Aquilo que a gente inovou pode ser inovado mais além, pode ir mais além no processo. E, portanto, esta ideia de que a formação dos nossos jovens e não tão jovens tenha uma componente muito importante baseada na questão do processo da construção do conhecimento, acho que é fundamental. Essa ideia é extraordinária e tenta-me muito a ir já aqui ao Daniel, perguntar-lhe se existe resiliência nas universidades. Nas universidades tem existido enorme resiliência, até porque... Não na universidade em si, mas nos alunos. Os alunos, os jovens, os tais jovens que estamos a falar, que socialmente também temos de inovar, não é? Acha que nesta faixa etária dos 20 anos os jovens têm mostrado sinais de resiliência? Este ano foi um ano particularmente difícil. E o que se sentiu foi, e todos nós ficámos em casa e todos nós sentimos a saúde mental tornar-se uma questão. E, portanto, é preciso reconhecer que foi um ano, de facto, para além da pandemia, todas as questões do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, foram incrivelmente afetadas. E acho que os jovens, sobretudo, que estão numa idade em que estar em casa, estar sem capacidade de interação social, naquilo que é o prime do nosso momento, se nós nos lembramos da nossa juventude, em que é o prime da nossa vontade de estar com os colegas, de estar com os amigos, de aprender com os amigos, eu acho que os jovens demonstraram uma enorme capacidade de ultrapassar essa dificuldade, de continuarem a acreditar, continuarem a estudar, e eu estou na escola e sinto isso, continuarem a estudar, continuarem a preparar-se e aceitarem que foi um ano difícil e, sobretudo, para nós que somos mais crescidos, isto é um ano muito parecido com há 5 anos atrás e com há 5 anos para a frente.
para os jovens, isto era o ano em que estavam na escola e, portanto, são 3 ou 4 anos, 5 anos muito importantes da vida deles, na universidade, nomeadamente. Sem dúvida. E aí perderam uma parte muito importante. E, portanto, foram privados da liberdade. Temos de reconhecer o esforço que isto exigiu, e eu sinto na escola, sinto na pressão que isto exigiu e na capacidade deles de continuarem a acreditar e continuarem a trabalhar. Mas eu, se calhar, pegava nesta questão da resiliência, porque eu acho que é realmente importante. Nós, quando pensamos em resiliência, pensamos sempre nesta dificuldade que nós temos quando as coisas não correm. O cidadão normal, quando as coisas não correm como nós estávamos à espera que corressem, a vontade de continuarmos a acreditar, a encontrar aquela paixão dentro de nós para continuarmos a correr atrás daquilo que é o nosso propósito. Eu acho que isto é o que as pessoas acham que é a resiliência, esta vontade de não desistir, de acreditar. E eu acho que isto hoje, esta noção de trazer a resiliência para o nosso diálogo, eu acho que é importante enquadrá-la. Porque o que é que significa, de repente toda a gente fala de resiliência, o que é que significa na nossa vida? E as palavras do Alexandre são muito importantes porque dizem o seguinte, dizem que, e esta questão da imaginação social que ele referiu, dizem que nós temos, de facto, como humanidade, nem é como portugueses, nem como europeus, é como humanidade. Estamos hoje com estes novos desafios que se apresentaram, e não é da pandemia, é do século XXI, entre todas as questões de uma tecnologia que acelerou de uma forma que nós temos dificuldade de medir, entre uma globalização que também acelerou de uma forma enorme e que hoje começa a mostrar sinais de fragilidade. E, por outro lado, o enorme desafio de uma sustentabilidade que, de repente, tivemos que integrar, temos, de facto, 3 desafios para os quais não estamos preparados. Portanto, da mesma maneira que um jovem, que uma pessoa que se sente que as coisas não estão a correr como era expectável e, portanto, é preciso encontrar a paixão, nós estamos outra vez num momento desses, como humanidade. Com estes 3 desafios para os quais não estávamos minimamente preparados. E, portanto, nós temos que, como indivíduos, como empresas, e estes clusters também têm a ver com isto, como país e como nação, e como humanidade, de encontrar novas formas de nos organizarmos, de nos repensarmos a tal inovação social que estava aqui a ser falada, que é a inovação nas empresas, a inovação social, a inovação dentro de cada um de nós como indivíduos. Temos que encontrar essa nova forma de nos reinventarmos, com a mesma paixão, com o mesmo sentido de propósito, para, no fundo, conseguirmos conviver com este mundo que é novo. Globalização, em paz e em harmonia. Tecnologia, ao serviço das pessoas e a trazer melhor bem-estar às pessoas. E sustentabilidade que nos permita ter esta visão do mundo no qual acreditamos que vai haver espaço para todos. E isto implica um esforço de reinvenção. Portanto, eu acho que a palavra que devia estar hoje no léxico de todos é reinventar-nos de uma forma radical. A minha experiência, por exemplo, na minha escola tem sido muito esta, de como é que nos reinventamos, como é que mudamos a universidade para ajudar o mundo a ser capaz de lidar com estes desafios. E este desafio da pandemia foi mais um, mas... Existem outros. E daqui a 2 anos vamos estar a falar do aquecimento global e daqui a 5 anos vamos estar a falar de outro. Eu gostava de também pedir ao professor José Reis, neste caso, vou também pedir-lhe para me dar a autorização de tirar o professor e podermos falar apenas Cristina e José. José, o que é que tem para partilhar connosco em relação a esta ideia que o Daniel e o Alexandre estão a partilhar connosco de uma nova sociedade, no fundo, não é? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia aos 3, bom dia a todos. Certamente eu partilho muito do que foi dito, ou tudo o que foi dito anteriormente, e estou, na verdade, convencido de que este desafio, esta alteração súbita do mundo, esta novidade que caiu de forma inesperada sobre todos nós, constitui, na verdade, uma obrigação muito poderosa de nos reorganizarmos. E a razão, evidentemente, é muito simples. É pelo choque que sofremos, é pela incerteza sob a qual estamos, e ela nunca foi tão radical, mas é também pelo reconhecimento das vulnerabilidades do mundo em que vivíamos. Essas vulnerabilidades eram muito fortes no mundo, eram muito fortes no quadro europeu, eram muito fortes em Portugal. E nós, em Portugal, como economia, como sociedade, como país, temos, e creio que todos tomamos consciência da profundidade dessas vulnerabilidades.
do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista territorial. As convulsões que ocorreram na sociedade portuguesa na última década foram enormes. Eu, sendo professor e estando neste semestre a ter aulas com alunos da licenciatura, dou muitas vezes comigo a falar com eles e a mostrar-lhes como muitas das transformações sob as quais hoje vivemos, ou vivíamos mesmo antes da pandemia, são transformações profundamente recentes. É verdade que não da vida deles, porque eles nasceram há tão pouco tempo, mas profundamente recentes na minha vida, na vida das pessoas um pouco mais maduras que os nossos estudantes. Essas vulnerabilidades exigem uma reorganização, e de reorganização do país que devemos falar, e aí há duas coisas que me parecem cruciais para pensar Portugal e para pensar a economia portuguesa. Olhar para aquilo que... São os desequilíbrios que nos afetam. A sociedade portuguesa, a economia portuguesa foi sempre marcada, porque temos aqui uma condição, que é uma condição persistente para o bem e para o mal, que é a nossa condição periférica, e há um conjunto de desequilíbrios que nós devemos identificar bem. Tivemos e temos desequilíbrios fortíssimos no mercado de trabalho e no sistema de emprego. Temos desequilíbrios fortíssimos no sistema produtivo. Temos desequilíbrios fortíssimos quando estamos no mercado de capitais. E estes desequilíbrios geram dependências. E o tema da dependência, do reconhecimento das dependências que nos caracterizam, acho que é um tema muito importante exatamente para pensarmos a reorganização, para pensarmos de forma voluntarista, com o otimismo da vontade, para pensarmos aquilo que é preciso fazer. Mas precisamos também, enfim, da frieza da razão, digamos assim. E isso passa por identificar essas dependências. E há três aspectos que a mim me parecem muito importantes realmente, que é reconhecermos, por exemplo, que quando temos, como temos hoje em Portugal, ou tínhamos até nos últimos anos mais recentes, uma balança comercial equilibrada, ela era, no entanto, uma balança comercial profundamente desequilibrada do ponto de vista de bens. Isto é, só a economia de serviços que desenvolvemos, ou cuja intensificação se deu mais recentemente, é que permitiu esse equilíbrio. Ora, o que é que significa esta dependência da nossa capacidade produtiva industrial? É uma dependência muito forte. Basta lembrar que ela estava a caminhar para 8% do PIB, esse déficit da balança de bens comerciais, de bens, quero dizer, da balança comercial de bens. Mas temos também, evidentemente, uma dependência forte, porque mesmo muitas das nossas exportações, elas têm, como o INE nos tem mostrado, um conteúdo importado muito forte. Quer dizer que são, em certo sentido, falsas exportações, no sentido em que estamos a exportar aquilo que importámos previamente para realizar aquelas mesmas exportações. Ora bem, esta noção é uma noção que nos deve acompanhar quando queremos, como aqui estava a ser sugerido e muito bem, pensar o futuro, e eu insisto nesta palavra, reorganizar. Reorganizar para superar vulnerabilidades, reorganizar para superar dependências. Eu quase que acredito que posso dizer isto, Daniel. A resiliência anda de mãos dadas com a economia e cada vez mais deverá andar, seguramente. A resiliência anda de mãos dadas com a economia, mas a resiliência anda sobretudo de mãos dadas com a sociedade. E a economia, como parte dessa sociedade, faz parte dessa resiliência. E isto tem muito a ver, obviamente, com aquilo que une as pessoas. Eu volto a pôr esta questão das pessoas no centro. A nossa resiliência individual é sempre difícil. Ninguém é uma ilha, e nós vivemos rodeados dos nossos amigos, da nossa família, da nossa sociedade, da nossa nação, no fundo, que é o conceito que existe hoje. Podemos ir buscar outros conceitos, mas é o conceito que existe hoje. Até podemos dizer que é a Europa. Identificamos. E, portanto, a nossa resiliência vem, sobretudo, da nossa capacidade, como nação, porque é o conceito que existe hoje, podemos pensar noutros, de termos este sentido de estarmos uns com os outros, de partilha, de harmonia, de coesão e de sentido de propósito.
E eu acho que não há resiliência sem haver um sentido de propósito, sem haver este sentido de que, então, eu quando caio e tenho força para me voltar a levantar, para continuar a andar, é porque acredito no caminho que estou a fazer. E isto faz-se como pessoa, porque eu acordo todos os dias para fazer isto, e faz-se como grupo, Portanto, a primeira parte dessa resiliência vem desta capacidade de nós termos uma vontade como nação de atingir o destino. Quando nós pedimos, por exemplo, estes países hoje na Ásia, que nos últimos 50, 60 anos fizeram grandes movimentos de desenvolvimento, o que é que os animou? Animou-os a ideia de que, como grupo, como nação, iam fazer algo diferente, iam ter um futuro melhor para os jovens. Eu vivi 4 anos em Singapura. Singapura é um país que não existia, que foi criado, e é um povo que não existia e foi criado. E aquilo que anima as pessoas é uns com os outros pensarem no futuro dos jovens e dizerem, não, os meus filhos vão estar melhor que eu. E, portanto, a resiliência vem daqui. Agora, esta resiliência, que uma vez é algo que tem a ver com as pessoas e com os grupos e com as nações, não se faz, certamente, sem que as empresas, elas próprias, e os seus gestores, e em conjunto com as pessoas que trabalham lá dentro, não terem um sentido também de propósito da sua própria organização. Sem dúvida. Isto é uma cascada de sentidos de propósito. A resiliência vem de uma cascata de sentidos de propósito que se faz a partir do sentido que é o nosso, como portugueses, depois o sentido que cada organização tem para si própria nesse sentido maior e o sentido que eu, como indivíduo, tenho. E, portanto, eu tenho que ter um propósito. Esse propósito tem que se alinhar com a organização à qual pertenço e com as pessoas com quem trabalho. E essas pessoas com quem trabalho têm que se alinhar com o grupo onde estou, com a cidade e depois com o país de por aí fora. E eu acho que eu acho que isto é a resiliência, no fundo, é este estado mental, esta paixão e este sentido de propósito que nos permite, sempre que as coisas não correm como queremos, continuar a reinventar-nos, a reorganizar-nos para chegar ao nosso destino. Diria-se, o ponto que eu acho que é mais interessante desta última pandemia é se este sentido que nos anima, e num mundo que está mais instável, não só por causa da pandemia, mas que está muito mais instável do que estava há 20 anos atrás, se este sentido de propósito e este sentido de resiliência pode ser alguma coisa que é partilhado certamente entre a Europa, seria ideal, mas o ideal mesmo era que fosse partilhado no mundo. Que entre a China, os Estados Unidos, a Europa e todos estes países tivéssemos a capacidade de nos reinventarmos em conjunto para que isto fosse feito num ambiente de paz e de partilha e de coesão a nível humano. Mas é a tal cascata que se faz que o ideal é estar lá em cima, mas senão temos que ir trabalhando ao nosso nível. Vou só fazer um ponto final, que é a capacidade de fazer isto acontecer, parte das lideranças, mas também parte de cada um de nós. A resiliência começa-se a trabalhar hoje, o meu propósito, daquilo que eu quero que a minha vida seja e a vontade e a capacidade que eu tenho de acreditar e ter essa paixão para me levantar sempre que as coisas não correm como eu faço. E estarmos todos alinhados e a trabalhar no mesmo sentido. Porque, obviamente, que se eu tenho um sentido e o do lado não tem, então isto é uma perda de tempo porque andamos a lutar uns com os outros. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mantendo o diálogo consigo, Daniel, acha que Portugal tem em si inovação que nos permita recuperar, ter esta esperança de recuperação num país melhor, mais rico, que gere mais riqueza para todos nós? Eu acho que nós temos uma enorme capacidade de organização, temos uma enorme capacidade de inovação e vejam a capacidade... Vamos ver a pandemia, que é um espelho enorme. O choque surgiu, a nossa capacidade, de como povo nos unirmos e nos organizarmos foi extraordinária. Primeiro choque. Portanto, e esta capacidade, esta resiliência. 2, a capacidade de encontrarmos soluções até mais inovadoras e mais interessantes que muitos dos nossos competidores, supostamente mais fortes, não conseguiram fazer. Onde é que nós temos um desafio? E eu volto aqui à questão que o Zé Rei levantou. Nós temos uma enorme dificuldade em transformar esta capacidade de inovação em planeamento e em capacidade de atingir objetivos a longo prazo. Organização, portanto. De organização. E eu acho que o grande déficit, não o fazemos individualmente, porque temos falta de capacidade de nos organizarmos e de estruturarmos este sentido de propósito, qual é que é o nosso propósito, onde é que eu quero chegar e qual é que é o plano para lá chegar, e temos ainda mais dificuldade de fazermos uns com os outros. E eu acho que a nossa resiliência em Portugal virá sobretudo disto, desta capacidade, e eu estava a ver o Sr. Ministro a referir há bocado, esta capacidade de olharmos para a frente, de percebermos onde é que queremos chegar todos em conjunto e fazermos esse caminho todos juntos.
O que é que falta, professor José Reis? Não falta, certamente, capacidade de interpretação, porque isso já tomamos conhecimento dos problemas principais que nos desafiam, como aqui acabamos de ver e como esta conversa demonstra. Eu acho que falta realmente que nós possamos articular de uma forma particularmente vigorosa algumas das nossas principais decisões. Eu creio que nós estamos conscientes que há... Vou falar com a consciência que creio que todos temos de que a nossa vida é uma circunstância total, é uma circunstância multivariada, de várias dimensões, a nossa vida pessoal, a nossa vida coletiva. E vou ter presente, evidentemente, como todos aqui temos, que temos circunstâncias que são muito mais intensas hoje, que têm a ver com a vida, com a saúde pública, com a forma como nos organizamos cotidianamente, como organizamos as cidades, como organizamos a nossa relação com o ambiente, como levamos pela frente os propósitos hoje tão consensuais da economia circular. Vou pressupor que todos temos consciência destas várias dimensões, mas vou pressupor também que há aqui alguma, de certa maneira, apesar da presença com muito saúde do Alexandre, estamos aqui, de certa forma, a procurar insistir nesta convergência das dimensões do conhecimento, da produção de bem-estar, da produção de riqueza, da organização da economia. E eu e o Daniel temos este pequeno defeito de sermos economistas, então, naturalmente, chamaremos a conversa mais para esta dimensão. E há dois aspectos que eu gostava muito de sublinhar. Um aspecto que há pouco já deixei presente, que o Daniel acaba também de referir, que são as questões, na verdade, produtivas, quer dizer, eu diria mesmo porque o termo hoje deve ter um novo significado, as questões industriais. Alguns de nós nascemos na convicção de que a indústria era algo de sujo, poluidor, rude, pesado. Hoje, evidentemente, não é assim. E podemos falar aqui do termo indústria como algo que está diretamente ligado à capacidade de produzir riqueza, de produzir bem-estar, de produzir valor e de o distribuir bem. E, sobretudo, convocar várias coisas que estão a montante do processo produtivo. Convocar o conhecimento, convocar as qualificações, convocar os saberes, mas também convocar a própria vida concreta tal qual ela existe no país. E isto obriga-me, desculpar-me-ão, este meu viés, é um dos meus vieses congénitos, obriga-nos também a olhar para o país no seu conjunto, para a sua dimensão territorial. Eu estudei, fiz uma tese de doutoramento nos anos 80, em que estudei a indústria e estudei as dinâmicas de proximidade na indústria. Estudei, por exemplo, o modo como na indústria metalomecânica, aqui assim, perto de Coimbra, em Águeda, por exemplo, como as relações produtivas industriais se baseavam numa lógica de proximidade e, portanto, davam àqueles territórios uma capacidade de criação de emprego, de criação de riqueza, de criação de bem-estar muito forte. A economia portuguesa, a sociedade portuguesa das últimas 2 décadas, porventura até sobretudo da última década, teve uma enorme convulsão territorial. Algo que eu creio que ainda não apreendemos bem. Todas as nossas cidades médias, fora da área metropolitana de Lisboa, estão em regressão demográfica. E estão em regressão demográfica porque não têm estruturação económica, não têm estruturação produtiva suficiente. É, neste momento, uma altura crucial para reconjugarmos estas duas coisas. Indústria, reindustrialização, naquele sentido novo, sustentável, a que há pouco quis aludir, e reorganização do próprio território. Não podemos ter um território todo a escoar para Lisboa, para a área metropolitana de Lisboa, que ainda por cima tem um crescimento periférico, isto é a periferia da área metropolitana de Lisboa, que de forma desqualificada cresce demograficamente,
ou um país a escoar para o exterior. Eu lembro, nos últimos anos, nós temos, em média, diz-nos o INE, vários anos, ou temos vários anos pelo menos, e porventura a média aproxima-se disto, uma imigração de 100 mil pessoas por ano. 100 mil pessoas é como fechar a cidade de Coimbra, ou uma cidade do tamanho de Coimbra, ano a ano. Não é integralmente assim, porque a nossa imigração tem hoje duas diferenças muito grandes. Uma é que é muito qualificada, como sabemos, e outra é que tem uma grande parte que é temporária. Isto é, as pessoas vão e voltam. E é por isso que não precisamos de fechar uma cidade de 100 mil habitantes todos os anos. Mas temos essa regressão demográfica. Ora bem, estes são desafios. A Cristina perguntava o que é preciso fazer. Eu gostaria de retomar um velho tema, mas que já aqui falámos também. Precisamos de planear, precisamos de agir conjugadamente e precisamos de deliberação. De deliberação que tem que ser, obviamente, democrática, tem que ser deliberação pública e tem que ser deliberação consensual. Nós precisamos de consensos muito fortes. Ora, a pandemia trouxe-nos, já o sabemos, dificuldades, trouxe-nos problemas comuns, mas trouxe-nos também capacidades de entendimento, acho eu. E, portanto, capacidades para que esta deliberação seja hoje muito diferente. Eu diria até, se me permite, de forma muito breve, dava aqui um exemplo. A maneira como hoje estamos a planear, os que estamos recordamos-nos como, por exemplo, depois da adesão à CEE em 1986, por causa da programação plurianual da União Europeia, e da CEE inicialmente, da União Europeia depois, nós tivemos que planear, fazíamos então planos de desenvolvimento regional para justamente ser suporte dos fundos estruturais. Adotámos depois outras formas de planeamento. Estamos hoje com uma forma renovada, muito intensa de planeamento, o planeamento para o novo quadro plurianual, o plano de recuperação e resiliência. Ora bem, é um bocadinho esta conjugação muito mais intensa de decisões, em que temos que chamar outras pessoas, não apenas os planeadores habituais, diria eu, mas todos aqueles que temos conhecimento. Este painel é um bom exemplo disso, e portanto acho que é essa capacidade de decidirmos que está aqui um pouco em causa e que nós podemos responder positivamente a ela. Muito obrigada por essa ideia que acho crucial. Iria mudar agora um bocadinho aqui o tema, até porque me provocaram, não é? Não podemos só falar de economia, vamos falar de ciência. Alexandre, qual é o papel da ciência em toda esta transformação económica e social que temos que conseguir fazer? Bem, primeiro agradeço, porque eu estou aqui, sinto-me um bocadinho em minoria. Mas não. Ainda por cima os economistas acham que fazem ciência, que é outra história também curiosa, isto é uma provocação. Mas, no fundo, o que eu queria dizer é que nós não nos podemos esquecer que tanto a Europa como Portugal são experiências de sucesso extraordinárias. Quer dizer, a Europa que viveu a primeira metade do século XX, a destruição quase completa daquilo que era, em que emigraram, saíram da Europa para os Estados Unidos e para muitos outros países, as mentes mais brilhantes que existiam foram todas embora e, portanto, a Europa ter conseguido construir a Europa que nós temos hoje, eu acho que é uma das grandes histórias de sucesso que nós temos. E em Portugal a mesma coisa. Eu cheguei a Portugal há 30 anos e Portugal hoje não tem rigorosamente nada a ver com o que era há 30 anos atrás. É um país completamente diferente. Não é? Sem dúvida. E isto, pensar que Portugal teve 3 séculos de Inquisição, teve meio século de ditadura, teve uma estrutura muito frágil entre as duas e conseguir, nestes últimos 30 anos, que é o que eu conheço, aquilo que conseguiu para mim, é absolutamente extraordinário. O que é possível fazer com isso? E acho que isto tem muito a ver, quando a gente fala de se reinventar, que é uma palavra que já foi mencionada várias vezes, o reinventar só pode ser feito através do conhecimento. Quer dizer, é o conhecimento que está na base da reinvenção de cada um de nós. E para isso acontecer é preciso que cada um de nós tenha a autoconfiança suficiente e necessária para não ter medo de arriscar,
E foi isso que mudou em Portugal, acho eu. Eu acho que hoje em dia temos jovens, e não tão jovens, esta coisa de focar só nos jovens, eu também não tenho medo de arriscar ainda, eu já tenho 75 anos, não sou nenhum jovem, mas isto mudou neste país. Hoje em dia temos pessoas que vivem no país que já não têm medo de arriscar, não têm medo de falhar, que é uma das grandes virtudes do ser humano. É gente, aliás, se não experimenta e não falha muitas vezes, é porque também não tentou ir mais além. E, portanto, a questão do ter... E como é que se ensina a autoconfiança? Não se ensina. A autoconfiança ganha-se. E ganha-se pelos modelos de pessoas que nós conhecemos, pelos sítios onde trabalhamos, com as pessoas com quem trabalhamos no processo. É aí que vem essa autoconfiança de não ter medo de arriscar. E eu não podia deixar de referir aquilo que para mim foi uma das construções mais importantes da Europa, foram os programas Erasmus e os programas Marie Curie. Os programas que incentivaram os jovens a ir conhecer o outro, ir conhecer outras realidades, ir conhecer outros países, aprender outras línguas, outras formas de estar, outras formas de amar, outras formas de viver, foi fundamental. Eu fiquei muito satisfeito de saber que ia ser muito reforçado o programa Erasmus e os programas, as iniciativas Marie Curie que levam os jovens e não tão jovens a irem trabalhar noutros sítios, a virem para Portugal, a irem para outros sítios, voltarem, irem. Eu não tenho medo da fuga dos cérebros. Eu quero é que eles circulem muito por esse mundo fora e que circulem dentro da Europa e que circulem dentro do mundo inteiro. Mas há fragilidades. As democracias, a gente não se pode esquecer, 3/4 das populações neste mundo não estão a viver em democracias. E aquilo que nós estamos a sentir hoje em dia é a América safou-se por pouco, eu costumo dizer. Mas há essa grande fragilidade, essa ideia do me first, eu primeiro. E eu acho que isso é importante, nós temos que ter a autoconfiança para nós próprios crescermos, mas nunca esquecer que nós somos o produto. Eu não gosto muito da palavra produto, mas somos aquilo que construímos em conjunto com os outros, aquilo que aprendemos com os outros e aquilo que os outros nos revelam sobre nós próprios que nós desconhecíamos. E aí a cultura tem um papel enormíssimo. A gente, não há nenhum de nós que não tenha uma meia dúzia de livros, uma meia dúzia de espetáculos que viu, uma meia dúzia de filmes que fizeram com que nós pensássemos sobre nós próprios de outra maneira, que quiséssemos construir a nossa vida de outra maneira. E as alterações demográficas que estão a acontecer no mundo vão ser um dos fatores que vai também alterar esta ideia de que a nossa vida é 20 anos de aprendizagem, 40 anos de trabalho e depois 30 anos de reforma. Isto já não funciona. Aliás, peço desculpa por interromper o seu raciocínio, mas ontem passou uma reportagem interessantíssima no jornal da SIC sobre os trabalhadores nómadas, os novos nómadas digitais, que se trabalha em qualquer lugar do mundo, ligado com todo o mundo. E não é só no digital. Eu também gostava de reforçar esta ideia. O digital é um instrumento, ok? É um instrumento que nós temos à nossa disposição e que gostaríamos de ter mais à nossa disposição. Mas a ideia de que nós nos podemos reinventar ao longo da vida, eu fiz isso, não sou necessariamente um exemplo, mas foi aquilo que enriqueceu a minha vida, foi precisamente esse reinventar ao longo da vida. E eu acho que esse é um desafio muito grande das nossas sociedades, a ideia de que nós vamos poder, durante a nossa vida, tirar períodos para deixar de trabalhar, para ir a aprender outra coisa nova, para ir para outro país, para ir para outra região, para estabelecer novas empatias, se quiser, com este mundo que é absolutamente fabuloso, não é? Quer dizer, a pandemia assustou-nos, não nos podemos esquecer que
se prevê que 2/3 das doenças infecciosas no futuro vão ser muito parecidas, vão ser zoonoses, quer dizer, doenças que vêm dos animais para o homem. Isso é o que está previsto na Organização Mundial de Saúde. Portanto, nós temos que também saber como é que se lida com essas questões. Aliás, Alexandre, nós na nossa conversa prévia falávamos disso. O Alexandre usou uma expressão que eu fixei porque nunca tinha pensado nela, mas surpreende-o até o facto de não termos mais pandemias. Quero partilhar isto com quem está a ouvir-nos, porque acho que é uma ideia muito interessante. Eu costumo dizer que a maior parte das pessoas não sabe ou não se lembra que 2/3 das células que nós temos no nosso corpo não são humanas. Não é? 2/3 das células que a gente transporta, todos nós aqui, não são células humanas. São de bactérias, são de fungos, são de parasitas. Vírus não são células, mas este ecossistema que nós somos, estes inquilinos todos que vivem connosco, 80% da informação genética que nós transportamos é de vírus, não é? Estes inquilinos todos que nós transportamos e que normalmente não nos fazem mal, não é? Aliás, eles não têm vantagem nenhuma em nos matar, porque se nos matam deixam de ter um sítio para viver. E, portanto, este ecossistema enorme, que é uma área totalmente desconhecida hoje. Se eu tivesse 16 anos era a área que eu ia estudar, porque pensar que nós somos um ecossistema ambulante, né, cheios de vírus e de bactérias e por aí fora, muitos dos quais, a grandíssima maioria, não nos mata. Até nos ajuda, volta e meia a gente sabe. Há para aí uns iogurtes que se vendem para a gente recuperar as bactérias do nosso estômago, os bifes e por aí fora. Isto é uma noção que eu acho que também é uma noção inspiradora. Não é? A gente pensar que esta coisa que está aqui é, afinal, um ecossistema extraordinário, sobre o qual ainda sabemos uma coisinha muito pequenina. Muito pouco. E que, muito provavelmente, nos vai ajudar a até melhorar esta interação entre os nossos inquilinos e nós próprios através do conhecimento. Não é? Nós precisamos de mais conhecimento, precisamos de mais partilha desse conhecimento e precisamos também de uma maior e mais desenvolvida literacia sobre esse conhecimento, que não é só nas áreas da biologia, ou medicina, ou física, ou química. É também, eu estou convencido que, voltando à ideia que nós estivemos a falar há pouco, que a inovação social, a forma como nós escolhemos como é que queremos trabalhar e viver e amar e desenvolver e construir as famílias que queremos, vai ser muito, muito estimulante para aqueles que não têm medo de arriscar. Isso, que é um fator determinante para fazer desenvolver uma economia. Daniel, volto a si. Já percebemos que o sistema científico é importantíssimo, ele gera o conhecimento. Como é que, aos seus olhos, esta ciência e a tecnologia podem ajudar a criar economias mais fortes e, neste caso, como é que podem ajudar a criar uma economia portuguesa mais robusta? Eu faria 2 pontos para a economia do tempo. Nós, de facto, com estas mudanças, estes desafios que referimos, entre a questão da internacionalização e da globalização, a questão da tecnologia e toda esta questão da sustentabilidade, vai exigir este reinventar. Porque nós vamos ter que, de facto, pensar como é que queremos viver, como é que queremos estar uns com os outros. E isto implica, e as soluções para isto virão da ciência, ou seja, vai ser quem reflete, quem pensa, quem testa, quem descobre, quem inventa, que vai trazer novas soluções. Portanto, nós temos de estar aqui num mundo à procura de novas soluções. E essas soluções virão da ciência. Virão de quem... E aqui tem um papel fundamental a questão das universidades. Okay? Porque muito disto virá também das próprias universidades, que têm que se ajustar a isto, têm que começar a pensar, eu estou aqui para trazer novas, não só para uma ciência que seja só uma reflexão, mas para uma ciência que seja de ação, uma ciência que seja de soluções para este mundo novo. E isto é importante porque... Mas pronto. Portanto, este é o primeiro ponto. E a ciência vai trazer essas soluções. Agora, essas soluções, de facto, só fazem a diferença na vida das pessoas quando depois chegam
através, nomeadamente, das empresas e tudo isso, que pegam nestas soluções e que a transformam em medicamentos, em novas formas de estar em casa, tudo isto. E, portanto, as empresas portuguesas precisam de, no fundo, olhando para estes novos desafios que têm, que é 3 desafios. O digital, essa transformação, novas soluções, do digital. 2, a internacionalização. Como é que no mundo de tensão, Estados Unidos, China, como é que eu me vou orientar e como é que vai ser a minha estratégia? E 3, como é que eu me vou tornar uma empresa mais sustentável, porque é isso que cada vez mais o consumidor, os colaboradores e os acionistas vão exigir. E podíamos falar um bocadinho sobre isso. Precisamos todos dessa sustentabilidade. Exatamente. E, portanto, mas uma coisa é o precisar de todos. Outra coisa é hoje sabermos, e as empresas têm que perceber isso, que saiu de um mundo lá em cima para um mundo cá em baixo de os acionistas hoje vão exigir que isso se passe assim. Os bancos vão exigir que isso se passe assim. Okay? Portanto, a exigência vai passar para a vida das pessoas, não estar lá em cima na nuvem, vai ser capaz. Portanto, a ciência vai trazer soluções para a nossa capacidade de reinventar e as empresas, se querem sobreviver, vão ter que se transformar mais digitais, mais internacionais, mais sustentáveis. E para isso têm que se aproximar da ciência, têm que se aproximar das universidades. E os exemplos que eles mostraram... E os exemplos que mostraram foi exatamente as empresas que o fizeram. Estão alinhados, exatamente. As empresas que o fizeram. E o que hoje temos que perceber é que isto não é uma questão, e já vou terminar aqui, é que isto não é uma questão de eu quero ou eu opto por. É uma questão de sobrevivência. Porque no mundo que se passa lá fora, e com estas mudanças que estão a passar, e se não notam isso, liguem a televisão para perceber o que é que está a passar, que são, nesta lógica, tecnologia, globalização, internacionalização e sustentabilidade, estas mudanças vêm para ficar. E, portanto, quando há mudança lá fora, nós temos 2 opções. Se não mudamos, sabemos que não temos capacidade de estar. Se mudamos, podemos pelo menos acertar. Mas se não mudamos, não temos nenhuma capacidade de sobreviver. E, portanto, a urgência desta mudança, que é uma mudança que é feita pelas empresas, mas também é feita em cluster, também é feita em termos de grupos de comunidades, de sociedade, de parcerias entre as empresas, de coopetição em que cooptimos por um lado, mas estamos a partilhar do outro lado, que é um conceito muito difícil para o empresário português. Okay? E, portanto, esta capacidade das empresas de se aliarem à ciência e de entre elas aceitarem esta necessidade de se transformarem é aquilo que vai fazer o sucesso ou o insucesso. Voltando ao ponto dos arreios, eu acho que é esta... E isto exige, voltando ao ponto dos arreios, planeamento. Okay? Portanto, vontade, propósito, transformação, vontade de correr riscos, não só individualmente, mas em grupo, e vontade de nos transformarmos. E eu acho que este é o desafio. De facto, há um progresso enorme em Portugal nos últimos 30 anos, mas o mundo mudou ainda mais depressa. E, portanto, nós temos que continuar esta vontade de nos reinventarmos e de nos mudarmos. Na vossa opinião, e esta é uma pergunta para terminarmos a nossa conversa antes de passarmos às perguntas da audiência, na vossa opinião, quais são as áreas, se é que as podemos identificar, em que se deve apostar para criarmos um sistema social e económico muito mais forte? É assim, deixa-me muito rápido, é assim, eu tenho muito pouco jeito para profeta e tenho muito medo dos profetas. E, portanto, eu acho que Portugal desenvolveu conhecimento em muitos domínios diferentes, conhecimento de grande qualidade, e eu acho que tentar prever aquilo que vai acontecer, mesmo daqui a 5 anos, acho que é muito perigoso. Eu acho que nós temos uma sociedade que se tornou de tal maneira criativa, inovadora, inventiva e sem medo de arriscar, que eu não gostaria de... Eu acho que neste momento há desafios enormes. O desafio das alterações climáticas é enormíssimo, não é? A competência digital é um grande desafio. A questão das doenças antigas e novas que estão a aparecer são grandes desafios. Em todas estas áreas, há pessoas de grande capacidade no país que se podem perfeitamente desenvolver. Eu, no planeamento, que foi aqui defendido pelos 2 economistas, eu também acredito no planeamento, mas com algum cuidado, porque muito daquilo que modificou o mundo não foi planeado. Foram invenções absolutamente extraordinárias
que não foram planeadas por gabinetes. Aliás, o conhecimento tem essa grande vantagem. É conhecimento, se for verdadeiro conhecimento, está nas fronteiras da nossa vida e a gente não faz a mais pequena ideia do que é que lá está, que é desconhecido, que a gente vai descobrir. Reparei que o José estava a acenar, confirmando essa ideia. O que nos quer acrescentar, José? A alusão do Alexandre aos profetas fez-me lembrar a tira que eu prefiro, da banda desenhada que eu prefiro, que é do Corto Maltese. O Corto Maltese diz em dada altura que, não sei agora citar de cor, enfim, que detesta os profetas, mas sobretudo detesta os salvadores. Os termos não são exatamente estes, devo dizer, são bastante mais ricos, mas agora não me lembro quais. E esta ideia, eu adoro essa tira do Corto Maltese. E, na verdade, o Alexandre introduziu aqui um ponto muito sério, que é o ponto entre o que nós, digamos, o que está para além do planeamento. Aquela margem que devemos deixar no que está para além do planeamento, aquela combinação entre planear, entre a incerteza e o inesperado. Eu devo dizer que na minha visão, na minha forma de entender, porventura a sociedade, até antes da economia, dou muito valor a isso, ao inesperado, aquelas trajetórias que verdadeiramente nos salvaram, digamos assim, ou nos engrandeceram, para pôr em termos menos dramáticos, e que foram trajetórias realmente que nós não controlamos, mas que tinham um pouco a ver com aquilo que nós fomos capazes de controlar. Deixem-me também acrescentar aqui a minha visão aos exemplos que vimos há pouco nos filmes que iniciaram este debate. Nós temos certamente várias maneiras de olhar para ali. Eu olhei da seguinte maneira. Eu vi em cada caso uma circunstância em que as pessoas que estavam a falar, aquelas empresas em concreto, tomaram decisões, deliberaram e tiveram um certo poder ainda para isso. Se repararem bem, todos nos contaram uma trajetória daquela empresa em que contaram com o que vinha de trás, mas contaram também com aquilo que foi a sua capacidade de ação, a sua capacidade de tomar decisões, e esse ponto acho eu que é muito importante nos dias de hoje. Nós temos que perceber que do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, o poder escapou para áreas que, de certa forma, nos retiraram também essa capacidade de poder. E às vezes até para áreas não legitimadas, não democráticas, e em que pode estar reduzida essa capacidade de acrescentarmos ao planeamento aquilo que são graus de liberdade a que, na forma que eu entendi, o Alexandre quis aludir. Ora bem, nós precisamos de pôr, há coisas sobre as quais devemos ter sempre essa capacidade. Falámos de empresas, falámos de acionistas, eu queria também falar de cidadãos. José, peço desculpa interromper, vou-lhe pedir para ser o mais breve que possa. Nós estamos dentro do tempo, porque houve aqui uma alteração e eu sei que o Daniel também vai querer falar e está preocupado com o tempo. Não fique, Daniel. Nós tivemos aqui uma alteração, mas vou-lhe pedir para ser breve, para podermos gerir entre a resposta do Daniel e as perguntas que já nos fizeram chegar. Sereno, vamos a isto. Peço desculpa interromper. Concluo em meio minuto, literalmente meio minuto. Nós temos coisas que são da economia, que são do planeamento, que são das empresas, que são da competitividade, que são das formas económicas de criar valor. Mas temos uma dimensão que é da sociedade, é dos cidadãos, é a da capacidade de incluir. Não nos esqueçamos que as sociedades capitalistas criaram o mais robusto mecanismo de inclusão social. O mais robusto mecanismo de inclusão social consiste no trabalho. Consiste na inclusão pelo trabalho. E nós precisamos hoje de reavivar, e então é com conceitos da economia, certamente, mas é também com conceitos da sociedade,
E, usando um velho chavão, e vou exatamente usá-lo para ser telegráfico, nós precisamos de saber qual é o equilíbrio justo em cada momento entre competitividade e coesão. E eu atrevo-me a dizer que nós precisamos hoje de qualificar de forma muito particular a coesão, isto é, as interdependências, sejam elas industriais, sejam sociais. Muito bem, José. Muito obrigada pelo seu contributo também. Daniel, arrisca com algum plano de futuro, com áreas em que possamos ser mais fortes? 2 pontos. Eu acho que aquilo que temos visto, ainda ontem recitou a reportagem sobre os nómadas digitais, aquilo que temos visto, e eu, por exemplo, recebo muitos alunos estrangeiros que vêm estudar para Portugal, aquilo que temos visto é que Portugal tem, e o Zé Reis referiu-se a isso, na questão dos serviços e na balança de serviços positiva. E, de facto, aquilo que Portugal tem tido mais capacidade de se impor tem sido com aquilo que é a forma de estar em Portugal e a capacidade das pessoas de gostarem de visitar Portugal e gostarem de estar cá em Portugal. E, portanto, eu acho que o grande desafio, não querendo fechar em setores, eu acho que nós tínhamos um desafio muito interessante, que é como é que transformamos esta nossa capacidade de fazer com que as pessoas se sintam bem a vir a Portugal em níveis de valor acrescentado mais elevado. Okay? Não ser só porque, obviamente, tivemos uma enorme atividade no turismo, mas depois poder criar mais empregabilidade em níveis salariais mais elevados, mas baseado um bocadinho nisso. E, portanto, eu acho que será um bocadinho por aí, mas acho que, acima de tudo, deve-se deixar aos indivíduos esta capacidade de correr riscos e de empreender, que eu acho que é o ponto. Ou seja, eu acho que nós não temos que separar entre ou se planeia ou não se planeia. Não há, as duas coisas. Temos de deixar margem, que é o que o Zé Reis diz, margem para as pessoas terem capacidade de criar, mas ao mesmo tempo também temos objetivos. Eu gostava que, por exemplo, no plano que foi feito desta coisa agora do PRR, nós tivemos objetivos claros. Então, tudo isto vai servir para quê? Onde é que nós vamos estar? Vamos gastar este dinheiro. Mas e quem é que é responsável por assegurar que vamos atingir estes objetivos? E eu acho que é esse um bocadinho o déficit em Portugal, é que nós fazemos muito pouco esta lógica de se vamos fazer isto, é para chegar aonde e quem é que é responsável por assegurar que vamos chegar àquele sítio. E quando, não é? E quando. Portanto, esta noção de accountability eu acho que é importante. Mas eu gostava de deixar só um ponto que com todo este drama que foi a pandemia, nós tivemos uma situação complicadíssima que em outros momentos da nossa história teria sido uma crise arrasadora para a humanidade. Resolvemos-la, ou vamos resolvê-la em 2 anos. Tivemos uma capacidade de produzir vacinas que são vendidas ao preço mais barato que uma refeição. Estamos a conseguir resolver o problema de uma forma rapidíssima. Portanto, eu só gostava, se nós tivéssemos a capacidade para resolver o problema do planeta do ponto de vista do climático, com a mesma resiliência com que atacámos nestes 2 anos o problema da pandemia, podíamos respirar fundo. Podíamos ter aqui uma década nova. Portanto, vamos deixar aqui uma nota de que, de facto, como humanidade, apesar de tudo, com todos os desafios, porque eram enormes. Noutros tempos isto teriam sido guerras. Agora foram algumas guerras comerciais e que se resolveram. E, sobretudo, quando como humanidade temos um desafio monstruoso para a frente, que é o desafio climático, que pode, sim, acabar com o planeta para nós, eu gostava que tivéssemos a mesma capacidade de resolver esse desafio que tivemos no desafio para trás. E isto passa pelos Estados, passa pelas empresas e passa também por cada um de nós. Da mesma maneira que a pandemia passou por esses níveis, também este desafio fica por nós. Não é? E este desafio é muito grande. E é sem dúvida. E é urgente. E vamos falar dele já no painel seguinte. Para terminar, tenho 3 questões que, apesar de tudo, tocámos nelas, mas eu reforço. O Adriel Oliveira, que pergunta como tornar o acesso a investimento de risco rápido e acessível para projetos inovadores que são disruptivos. O sistema financeiro atual não é sustentável? Se calhar lanço assim, Daniel, nós temos tido um crescimento grande. Hoje há cada vez mais instrumentos para permitir que quem tem uma ideia tenha acesso a financiamento rápido. Quer dizer, aquilo que se passou em Silicon Valley era impensável há 50 anos atrás. Uma pessoa tem um sonho, tem uma ideia e, de repente, tem toda a capacidade de o fazer instantaneamente. Há cada vez mais instrumentos desse tipo. Em Portugal, esses ecossistemas têm-se desenvolvido pouco, a regulação não ajuda, a dimensão do país também não ajuda, porque normalmente essas pessoas querem investimentos de grande dimensão, mas tem havido muito movimento. E eu acho que uma das questões que, aliás, voltando à resiliência, voltando ao PRR, que fazia sentido é ajudar cada vez mais, porque se é a ciência e a inovação que vai resolver, temos de trazer os recursos a essa inovação
E, portanto, era importante que estes programas que se fazem ajudassem mais a trazer oportunidades de investimento a quem precisa. Dito isto, há cada vez mais coisas. Também vamos falar um pouco daqui no painel seguinte sobre o próprio sistema de financiamento sustentável. Há pouco referia a questão que os bancos vão ter um novo papel no futuro, é um facto. Ia pedir também, talvez, ao José e ao Alexandre, para ficarem com as próximas duas. Alexandre, para sairmos aqui do Daniel e do José, que são talvez as pessoas mais óbvias para esta pergunta, até porque o Daniel já o referiu há pouco, a resiliência nas universidades. Rosa Rocha pergunta-nos como é que as próprias universidades têm de trabalhar a tal resiliência dos seus estudantes para que estejam preparados para o novo mercado. Bem, eu tenho falado várias vezes sobre essa questão e eu, na minha própria experiência, eu fiz o curso de Física e Matemática. E no terceiro ano tirei o ano inteiro para fazer só francês, alemão e filosofia. E foi a coisa mais inteligente que eu fiz. E, portanto, a possibilidade de os alunos das universidades ou dos politécnicos ou do ensino em geral poderem ir passar um ano inteiro numa outra faculdade ou numa outra universidade ou num outro sítio, que é um pouco a continuação do Erasmus e das Marie Curie, esta possibilidade eu acho que é absolutamente essencial. Já há cadeiras de opcionais que os alunos podem escolher nos seus cursos, mas em geral as cadeiras que eles escolhem são aquelas que dão as notas mais elevadas, não é? Porque isso também dá para a média final do curso e não é essa a intenção. Eu acho que no sistema educativo a possibilidade da pessoa, que é a área que eu conheço melhor, que é o universitário, poder passar tempo, não é uma semana ou duas, não é ir ter aulas noutro sítio, é passar um tempo grande num outro meio social, acho que é fundamental. É uma das soluções, mas há muitas outras, não é? Excelente. Para o José, e antes mesmo de terminarmos, o Paulo Pereira refere, perante este momento que vivemos, como é que as empresas portuguesas podem tirar lições de resiliência para o futuro e como é que isso deve ser levado aos próprios colaboradores. Deve existir hoje essa cultura de resiliência dentro das empresas ou não? Tem de existir, não é, José? Depende como. Como a Cristina sabe, eu implico um bocadinho com a aplicação do conceito de resiliência, que é um conceito da física, à economia. Ou melhor, só não implicaria em situações ótimas, em situações em que nós estivéssemos tão bem que um choque fosse uma perturbação dessa boa situação e, portanto, o objetivo fosse exatamente convocar a resiliência para regressar a esse ponto onde estávamos. Ora bem, na economia portuguesa, as questões que são colocadas em muitas das empresas, na verdade, nós não estávamos bem. Não estávamos bem. As dimensões das nossas vulnerabilidades, a nossa capacidade competitiva, os fatores decisivos da organização em que assentávamos não eram os melhores. E, portanto, provavelmente nessa circunstância nós não devemos querer resiliência, isto é, não devemos querer regressar ao ponto onde estávamos antes do choque. Nós devemos querer exatamente fazer outra coisa. E eu creio, para ser justo, que é isso que se quer dizer com o termo resiliência. Com o termo resiliência quer dizer readquirir novas capacidades. Se assim for, então já não estamos a respeitar o conceito da física, mas estamos a falar bem. E nesse sentido, eu creio, respondendo à pergunta, ou aproximando-me da resposta, eu creio que há realmente aqui um enorme desafio, que é desde logo das condições económicas das empresas, mas também da sua cultura empresarial. Os termos da cultura empresarial estão há muito estudados e feitos. E nós sabemos que isso realmente é importante e que é particularmente importante, de facto, nos tempos de hoje. Eu creio que as empresas vão saber fazer isso. Vão saber fazer isso porque começam a perceber também como podem estar afetadas, ou como foram afetadas, positivamente é verdade, pela flexibilidade que, por exemplo, o teletrabalho trouxe, mas como poderão vir a estar negativamente afetadas pelo teletrabalho.
porque deixaram de ser uma comunidade de copresença, uma comunidade de interrelações. Os seus trabalhadores não estarão todos no sítio onde às vezes é preciso estar para estar em conjunto. Portanto, eu creio que as empresas têm esse desafio e provavelmente o vão vencer bem. Eu gostava de ser muito otimista, mas gostava também, para que sejamos otimistas com a razão, de pôr um pouco as condições desse otimismo. As condições desse otimismo é realmente uma cultura empresarial, para falar só das empresas, que seja inclusiva, que seja capaz e que, sobretudo, mobilize a capacidade das pessoas. E isso implica fortes e novas qualificações que o sistema de ciência em Portugal e no mundo, é capaz de disponibilizar, é capaz de dar e que eu creio que as empresas vão cada vez mais saber usar. Espetacular. Muito obrigada por essa nota. Nós conversámos sobre esta identificação e conceito de resiliência. Ainda bem que tivemos tempo para voltar a ela. O Daniel pediu-me 30 segundos. Eu vou só Estamos mesmo a 30 terminar. segundos para fechar, para insistir neste ponto. Eu acho que se a pandemia... Peço desculpa, Daniel, se acontecer eu sair do ecrã, não foi porque saí à francesa, foi por um problema de alimentação do meu computador. Não se preocupe, estamos mesmo a terminar, professor. Não vou dar mais 30 segundos para reinsistir neste ponto. Eu acho que uma das coisas que esta pandemia também demonstra e que as empresas têm que sair da resiliência dela e o Zé levantou a questão, mas não, eu quero enfatizar a questão da comunidade. Porque este conceito que ele falou quase en passant, como se não tivesse importância, mas é um conceito fundamental. É que uma empresa é uma comunidade. E, portanto, quando passa por esta dor toda que foi esta resiliência, a necessidade de cuidar, de nos preocupar, de estarmos o bem-estar de nós como comunidade de pessoas é aquilo que nos define. E eu acho que o grande desafio para a frente é alinhar esta comunidade, que é uma empresa, àquilo que é o seu propósito como comunidade, como empresa. E hoje, cada vez mais, vemos estas empresas a falarem da questão do propósito e a trazerem o propósito para o centro do seu debate, que é, e não é o propósito do género como é que eu vendo, é como é que eu falo com as minhas pessoas para as envolver nisto. Vou deixar só uma história, que foi uma história que se conta, que se falou à pessoa que varria ao chão na NASA e que perguntaram o que é que ela fazia aqui. E ele dizia, eu ajudei-a a pôr o homem na Lua. E este conceito é as empresas, esta transformação cultural que o José levantou, é aquilo que vai permitir às empresas fazer o tipo de transformação que nós estamos a dizer aqui que elas terão que fazer. Inovação cultural. Inovação cultural, sem dúvida. É uma forma maravilhosa de terminarmos este primeiro debate. Ficaríamos todos seguramente à conversa, pelo menos mais uma hora. Muito obrigada ao José, Alexandre, Daniel. Foi um enorme prazer estar aqui convosco. Até já. Thank you.